E aí galera, aqui é o Fabrício Carraro de novo, Program Manager aqui na Alura, chegando para mais um episódio da websérie Hipsters Carreira no Exterior, novamente direto aqui de Barcelona, na Espanha. Nessa websérie que a gente conversa com brasileiros que moram e trabalham fora do país, nessa área de desenvolvimento de software, de TI em geral, ciência de dados também. E no episódio de hoje a gente vai perguntar sobre como funciona o processo de obter a cidadania desse país, né? Tem a questão do Green Card nos Estados Unidos, mas também tem a cidadania que você pode conseguir em países europeus, no Canadá, quem sabe até em países asiáticos. Mas sem mais delongas, vamos já diretamente para as Américas. Cidadania, né? Aqui nos Estados Unidos você tem que ter um green card por 5 anos, né, para ter a cidadania, e depois dos 5 anos você pode aplicar para a cidadania do país, né? Os Estados Unidos não têm muitos requisitos de quantas cidadanias você pode ter, né? Como a maior parte dos países mais novos, né? Os países aqui desse lado do mundo, eles deixam com que você tenha várias cidadanias. Então, no caso, eu posso ter minha cidadania brasileira e a cidadania americana, né? Os meus filhos todos têm dupla cidadania. Eu não tenho ainda, né? Ainda não tenho os 5 anos de Green Card, eu vou fazer 5 anos esse ano, mas já juntei os documentos, está com tudo pronto, que quando bater a data, vou aplicar também para a cidadania, para ter o direito de voto, né? Que é uma das poucas coisas que você não tem como residente, né? Que você não pode votar, né? Os Estados Unidos também tem um detalhe que é um pouco diferente de outros países, é que você vai pagar imposto de renda nos Estados Unidos para sempre, né? Então, depois que você recebe a cidadania, você vai continuar pagando imposto de renda para cá, independente de onde você mora no mundo, né? E isso quer dizer que você vai pagar a diferença do imposto de renda. Então, se você for para um país que tem tratado de imposto com os Estados Unidos e cobra mais imposto de renda do que nos Estados Unidos, você não vai pagar nada. Mas se você mora num país que tem menos imposto de renda, por exemplo, Brasil, né, você deveria estar complementando, né, e fazendo o pagamento do seu imposto de renda se você está atingindo os limites, né, de volta aqui para os Estados Unidos. Então, essa é uma das grandes diferenças, né, da cidadania americana para a cidadania de outros países, que é como o imposto de renda vai afetar você. E é uma decisão que as pessoas, cada pessoa toma a sua decisão, né? Você pode continuar tendo o Green Card indefinidamente, né? O Green Card ele precisa ser renovado a cada 10 anos. É aquela coisa, não tem garantia de que ele vai ser renovado de verdade, né? Se você passar muito tempo fora dos Estados Unidos, você não tem... você pode perder o Green Card e fica por isso mesmo, né? Já na cidadania não tem como você perder uma cidadania, né? Tem que ser uma coisa muito grave. Aqui funciona desse jeito, né? E aí cada um faz a sua escolha de se quer virar cidadão ou não, né? Eu sou cidadão canadense e eu vou te explicar um pouquinho como foi o processo. Na minha época, você tinha que ficar aqui 3 dos últimos 5 anos como residente permanente, que é o equivalente do Green Card nos Estados Unidos. Você paga uma taxa, hoje em dia de $630, que é o equivalente de R$2.400. Você espera alguns meses. É simples de aplicar, tem um website oficial do governo. Não tem mistério. Alguns meses depois, você é convidado a fazer uma prova de conhecimento do Canadá. Aí você pode se preparar. O material é fornecido gratuitamente. Tem PDF, tem livro, tem podcast. E a prova são 20 perguntas. E se você acertar, acho que 15 para cima, você passa. Você depois é convidado a fazer um juramento pelos valores do Canadá, pelo país do Canadá, e também lealdade ao rei e à rainha da Inglaterra. Depois disso, você recebe um birth certificate, um certificado de nascença no Canadá, e com esse certificado você pede o passaporte. E esse passaporte canadense e o brasileiro são muito similares, você vai ter acesso a 2 novos países, mas daí você já pode viajar como canadense. Bom, agora a gente pode encaixar uma conversa sobre cidadania. Eu ainda não peguei a minha, mas estou no processo. Porém, o processo é relativamente simples, principalmente para nós que somos já falantes da língua portuguesa. Basicamente, os pré-requisitos para a gente solicitar a cidadania portuguesa são estar morando legalmente há pelo menos 5 anos aqui no país. Então, por exemplo, da minha experiência, eu cheguei já com visto de trabalho, então já cheguei com a entrevista aqui na AIMA, que é o órgão que cuida de imigração. Essa entrevista já estava marcada, então eu cheguei, fui lá, peguei lá o meu título de residência. Por padrão, ele vai vir com uma validade de 2 anos. A gente renova ele uma vez e ele vem com uma validade de mais 3 anos.
Na terceira vez, a gente renova o título de residência para um título de residência permanente, ou seja, não tem mais uma data para expirar, e também podemos lá dar entrada no processo de cidadania. Para que a gente possa fazer isso, além de morar os 5 anos aqui no país, tem de ter mais de 18 anos, não pode ter nada relacionado a crimes e nada desse tipo, ou seja, não pode fazer nada de errado, obviamente. E também tem lá uma taxa que atualmente é de 250 euros. Lembrando que eu estou falando de obter cidadania por tempo de residência. Se você tem algum parente, algum antepassado ali que você consegue provar que é português, é um rolê totalmente diferente e aí é uma outra esteira e não tem nada a ver com esses 5 anos. Basicamente você faz um processo ali de provar que você é descendente de um português ou de uma portuguesa e no final a sua cidadania sai do mesmo jeito. No meu caso, o meu visto foi de familiar de cidadão europeu, porque meu marido tem dupla cidadania, então ele é brasileiro e espanhol. Com isso eu consegui o meu visto e com esse tipo de visto, você vivendo aqui de forma legal durante 1 ano, você pode solicitar a cidadania espanhola. Os documentos que foram necessários para eu realizar essa solicitação foram... Só lembrando que algum desses documentos é necessário você anexar o original em português, a tradução juramentada, que tem que ser feita por um tradutor juramentado que esteja de alta no site da Espanha. Então aqui você vai entrar num site e ele vai te dar uma lista dos tradutores juramentados que estão de alta, ou seja, estão regulares para você poder fazer essa tradução de forma válida. E também o documento deve estar apostilado. Então, quando você solicita esse documento no Brasil, você tem que solicitar ele com a apostila de Haia para mostrar aqui que ele é válido. Os documentos foram certificado de nascimento, nesse caso original e tradução, certificado de antecedentes penais, também original e tradução, passaporte completo em vigor, e nesse caso é passaporte completo mesmo. Então você vai tirar uma foto de todas as páginas do seu passaporte, vai juntar essas fotos em um PDF e vai anexar. Certificado literal de casamento expedido pelo Registro Civil Espanhol. Então, como eu e meu marido nos casamos no Brasil, a gente depois teve que homologar o nosso casamento no consulado espanhol. Então, depois essa homologação, você casa, leva alguns documentos para eles homologam aqui na Espanha, expedem um documento e te entregam no Brasil, que é esse certificado literal de casamento. Também eles pediram um certificado de convivência ou empadronamento conjunto com o cônjuge. Então, o empadronamento aqui nada mais é do que um documento que você realiza dizendo que você está vivendo em determinado lugar. E aí tem que estar em conjunto. Então, como é? Você vai mais ou menos como se fosse uma prefeitura. No caso, eu e meu marido fomos juntos, levamos nossos documentos e eles vão dizer que naquele determinado endereço vivemos juntos, né? E vai colocar meu nome, meu documento, de meu marido e o documento dele. E vai te dar uma folha dizendo isso. Então, você tem que anexar essa folha também. E o certificado de nascimento do cônjuge espanhol. Então, eu também tive que anexar o certificado de nascimento do meu marido da Espanha. Então ele tem um certificado brasileiro de nascimento e tem um certificado espanhol. Então eu tive que anexar o certificado espanhol. Fora isso, você tem que fazer 2 provas. A primeira prova se chama DELE, que é uma prova para pessoas que vêm de um país de língua não espanhola. Então, como a gente fala português, eu tenho que fazer essa prova para comprovar que o meu nível de espanhol é A2. E também tive que fazer uma segunda prova que se chama CCSE, que é a Prova de Conhecimentos Constitucionais e Socioculturais da Espanha. Então, essa prova, se eu não me engano, ela tem 23 ou 25 perguntas. Você tem uma margem lá para errar as perguntas. Ela é só de marcar X mesmo, então você vai... É sobre conhecimentos gerais total. Pode cair perguntas sobre presidente, sobre cultura, comida, sobre regiões autônomas, sobre leis, sobre tudo. E foi basicamente isso. Então, você tem que ter tudo isso para poder solicitar a cidadania espanhola, incluindo essas 2 provas. Então, você tem que ter feito as provas e ter o resultado delas também, porque demora um pouquinho para sair.
Se eu não me engano, demorou em média de 1 a 2 meses para sair o resultado das provas. E aí você tem que ter esse resultado para poder dar entrada no processo. Então leva um tempinho. E o custo foi mais ou menos de 400 euros. Conversando com pessoas aqui que já tinham solicitado a cidadania, me disseram que demorava bastante. Só que no meu caso não foi assim, eu dei entrada em dezembro e agora em maio já me deram uma resposta que já está em tramitação, então possivelmente aí nos próximos 2 meses eu já devo estar com a cidadania aprovada. Então, quando eles aprovam, vai chegar uma carta na sua casa dizendo que você foi aprovado para a cidadania e que você tem que fazer o juramento. Então, depois disso, você vai ter que ir no registro civil e fazer a jura da bandeira na Espanha. E aí você vai jurar lá algumas coisas e aí depois disso vai chegar a sua cidadania. Eu sou brasileiro, eu tenho cidadania italiana, então eu entrei aqui antes do Brexit, então eu já tenho a cidadania brasileira e a cidadania italiana. A cidadania inglesa, depois de 5 anos morando aqui, você pode aplicar para você tirar o passaporte britânico. E para tirar o passaporte britânico, você precisa ter algumas coisinhas, você precisa estudar, você vai precisar fazer uma provinha de inglês, uma provinha sobre a história da Inglaterra, então tem alguns processos, pagar muita taxa, pagar taxa, mas é possível sim, então qualquer pessoa que entra aqui, tem mais de 5 anos, consegue aplicar para a cidadania britânica. Claro, se essa pessoa tem visto, tem todos os documentos, tudo legalmente, corretamente, óbvio, não tem como fugir disso, mas é possível sim, tem vários processos, você pode entrar novamente no Gov UK, vocês conseguem pesquisar todas as informações para tirar o passaporte britânico por lá, né, sendo imigrante, né, tendo esses outros requisitos que você precisa alcançar. Mas no mais estudar inglês, estudar a história da Inglaterra, pagar bastante taxa e partir para o processo, beleza? Em janeiro desse ano, houve uma mudança nos pré-requisitos para o processo de obtenção da cidadania alemã. É possível obter a cidadania e, no caso de brasileiros, ter dupla cidadania. E esse processo foi facilitado, embora vocês achem ele complexo depois que eu contar como ficou. Como essa mudança aconteceu em janeiro e vai entrar em vigor a partir de junho de 2024, eu só vou comentar como será a partir de junho de 2024. Para obter a cidadania alemã, a pessoa precisa morar aqui, via de regra, há pelo menos 5 anos, de maneira legal. Então significa que você tem que estar com seu visto direitinho, seja ele de trabalho ou de estudo. Você precisa ser apto, né, a se manter financeiramente de maneira independente, você e seus familiares. Então, se você veio para cá com dependentes, por exemplo, você precisa ter uma ficha limpa aqui na Alemanha. Então, existe uma checagem dos antecedentes criminais quando você está passando por esse processo. E, além disso, as cerejas do bolo, que são: você precisa ter proeficiência no nível B1 de alemão, que significa um nível intermediário. Para falar a língua, existem 3 níveis, o nível A, B e C. Cada um tem o nível 1 e 2. E quando você chega no nível B1, significa que você já está com um nível intermediário bem interessante. Se você já consegue falar, ler e escrever. Você precisa fazer uma prova em alguns dos institutos que são certificados, e apresentar o resultado dessa prova, dizendo que você tem o nível mínimo necessário. E, além disso, você precisa fazer um teste de conhecimentos gerais da Alemanha. O nome do teste, traduzido em português, é meio que Viver na Alemanha. Então, lá você vai falar sobre... Você vai ter os seus conhecimentos exercidos sobre a política na Alemanha, um pouco de história, um pouco de conhecimentos gerais. E esse teste parece ser bem tranquilo. Eu já fiz esse teste só para ver como eu me sairia, e sem me preparar vi que foi tranquilo, dado que eu já tenho alguns anos morando aqui. Então é uma coisa para que quem tem um tempo morando aqui possa usar os conhecimentos que acabou adquirindo ao longo desses anos. A cidadania aqui, ela é possível obter, você pode sim obter, você precisa ficar 7 anos no país, tá? Então, você, como a gente já viu no vídeo de vistos, né? Você tem um visto inicial que dura 2 anos, né? Se você for um visto vamos dizer que é um visto de trabalho. Você tem
um visto inicial, que dura 2 anos, que é o visto vinculado, né, o seu empregador e a sua posição. Depois, mais 2 anos, onde você tem o visto que é vinculado só à sua posição, e aí você pode também depois dar início, né, à residência permanente, né? E aí eu não cheguei nessa parte ainda, mas na residência permanente, eu não sei se são 1 ou 2 anos que você tem que ter a residência permanente para você poder aplicar para a cidadania, né? Eu sei que no total aí dá uns 6 ou 7 anos que você tem que aplicar para você conseguir fazer. Eu tenho muito interesse em tirar a cidadania sueca, assim, também, eu acho muito legal. E pode ser que no futuro, né, existe uma lei aí que está sendo passada pelo Senado, mas ainda não passou, então não está em vigor, que você vai ter que fazer uma prova, né, de sueco, você vai ter que saber sueco para você poder tirar a cidadania sueca, né? Senão você vai ficar sempre com a residência permanente. Mas é possível, existe todo um trâmite para você conseguir tirar a cidadania, não é uma coisa assim direta, você aplica e sai. Geralmente você aplica, tem que esperar uns 6 meses para você conseguir tirar a cidadania, né? Eles vão dar a resposta, e aí tem uma lei aqui que se der 6 meses e 1 dia, eles são obrigados a te dar um parecer, e você só pode checar esse parecer uma vez durante todo o processo. Então, você espera dar 6 meses e 1 dia, e aí você checa, geralmente eles vão falar que não inicialmente, você pode entrar com um recurso, e aí reabrir o caso para eles reanalisarem isso. Então tem todo um trâmite legal que você faz por aí, mas você mesmo pode dar entrada, não precisa ser o seu empregador que dá entrada na cidadania, né? Na verdade, você tem que dar entrada na cidadania, não pode ser o seu empregador. Então é uma coisa que você faz pessoalmente, existem escritórios de advocacia específicos para fazer isso aqui, só que eles são bastante caros, mas valem a pena. Então é uma coisa que, se você está pensando em tirar a cidadania, já guarda um dinheiro ao longo desses anos todos para você conseguir pagar esses serviços lá na frente, quando você for precisar tirar a cidadania, sim. Aqui na África do Sul, para você dar entrada na cidadania, você precisa já ter um documento de residência permanente há pelo menos 5 anos no país, ou você precisa estar casado ou casada com um sul-africano. O documento de residência permanente, ele também é um outro processo que você tem que seguir aqui, e existem algumas categorias que permitem com que você tire esse documento. A mais comum seria profissionais que têm um visto de trabalho permanente no país, mas também tem as opções como um profissional que pretende abrir algum negócio na África do Sul, ou se você for uma pessoa comprovadamente financeiramente independente, ou se você for uma pessoa aposentada também financeiramente independente. Cada processo você vai ter que ir pelo Home Affairs, que é o órgão que controla toda a emissão de residência permanente, cidadania, visto de trabalho aqui na África do Sul. O processo em si é bem demorado, é bem complicado, assim. Normalmente, pessoas aqui que eu conheço, eles tentam dar entrada por meio de uma empresa. É muito mais confuso e difícil você conseguir ter um resultado favorável fazendo o processo inteiramente por si só. Eu moro aqui com um visto de trabalho. Quando o meu visto de trabalho expirou pela primeira vez, eu tentei dar entrada na residência permanente, mas devido à fila de requisições está muito grande, porque o órgão aqui, o Home Affairs, ele fechou durante a pandemia, e depois que reabriu ele nunca mais conseguiu regularizar a fila de demandas que eles têm. Eu fui... A empresa que cuidou do meu processo de renovação do visto me recomendou primeiramente renovar o visto e depois então dar entrada no processo de adquirir a residência permanente, porque o processo do visto já era esperado ser demorado e o processo de residência permanente esperava-se que demorasse ainda mais. Para referência, o tempo que levou para eu renovar meu visto foi aproximadamente 1 ano, desde a coleta de documentos até a entrega do meu visto. Em termos de dificuldade do processo, eu não conheço ninguém que tirou a cidadania, mas eu conheço muitos brasileiros que tiveram muita dificuldade em tirar o documento de residência permanente. Inclusive, eu conheço várias brasileiras que chegaram a ser casadas com sul-africanos, tiveram filhos, e ainda assim elas não conseguiram emitir o documento de residência permanente na África do Sul. Algumas tinham até que ficar
saindo do país a cada 3 meses para poder retornar ao país com visto de visitante. Então, assim, o processo, além de confuso, não tem garantia de você conseguir retirar o documento no final do processo. É bem difícil. Um benefício, porém, quando comparado a pessoas que vivem aqui somente com visto de trabalho, é que para casais, geralmente você acaba tendo um dos casais emigra para a África do Sul com um visto de trabalho, mas o parceiro ou parceira, eles não têm permissão de trabalho no país. Eles vêm com visto de spouse. E esse visto você não pode trabalhar no país. Então, uma vez que você consegue adquirir o documento de residência permanente ou, eventualmente, a cidadania, você passa a ser permitido trabalhar no país. Então, não tanto a cidadania, mas pelo menos o documento de residência permanente, ele ajuda nesse caso quando você tem um parceiro ou parceira que queira também trabalhar no país e não tenha um visto de trabalho em si. É possível obter a cidadania japonesa? Sim, é possível. E para fazer a aplicação para a cidadania japonesa, você tem que estar há mais de 5 anos vivendo continuamente no país. Você precisa ser maior de idade, e aqui no Japão é considerado maior de idade a partir dos 20 anos de idade. Você não pode ter ficha criminal, nem multa de trânsito. Você tem que renunciar à sua cidadania anterior e não ter feito ou ter participação em grupos extremistas. Agora, os documentos necessários para se naturalizar japonês, alguns documentos são cópia do cartão de residência, documentos que comprovem o tempo que você está no Japão, declaração oficial da sua nacionalidade atual, comprovante de estado civil, documentos de identificação como certidão de nascimento e passaporte, documentos que comprovem sua relação com seus familiares de primeiro grau, um currículo sobre sua vida, informe de rendimentos ou resumo de negócios, caso seja empresário, comprovante do seu emprego ou de registro e licenças do seu negócio, certificado de pagamento de impostos japoneses, então você não pode estar devendo nenhum tipo de imposto no país, comprovante oficial de residência japonesa, um mapa que mostre a sua localização de residência e local de trabalho no Japão, certificados de qualificação profissional, no caso universidade, títulos de especialização e etc., e carteira de motorista. Após você fazer o pedido da naturalização, eles vão marcar uma entrevista com você e após essa entrevista vai dar início ao processo da resposta. Geralmente, a você começar a fazer o processo até você receber a resposta, vai demorar aí de 2 a 12 meses, mais ou menos. O percentual de rejeição é bem baixo. Eu tenho muitos conhecidos que fizeram a naturalização e conseguiram se naturalizar sem nenhum problema. Aí, você se tornando japonês, você vai precisar devolver o cartão de residência, que aqui no Japão os estrangeiros têm, né, o cartão de residência, e reportar a sua naturalização pro município de onde você mora. O processo de naturalização ele é gratuito, não tem custo nenhum. E o interessante é que o Japão ele não aceita a dupla cidadania. Então, na hora da naturalização, eles vão pedir que você renuncie à sua cidadania. Mas o Brasil ele não reconhece a imposição japonesa da renúncia da nacionalidade primária. Então, o Brasil ele entende que a aquisição da nacionalidade
para poder adquirir alguns direitos civis, como seria o caso da naturalização japonesa, não é de fato uma renúncia à cidadania brasileira. Então o Brasil ele reconhece, por mais que no Japão aquela pessoa ela se torne uma pessoa japonesa, mas no Brasil eles vão considerar ainda você como um brasileiro. Então você vai ter dupla nacionalidade no Brasil. Mas no Japão, por como ele não aceita a dupla nacionalidade, seria ilegal se você continuar usando o seu passaporte brasileiro. Então, dentro do Japão, você não poderia estar usando como identificação ou como documento pessoal o seu passaporte brasileiro. Atualmente eu não sou um cidadão chinês. Eu sou um cidadão brasileiro e eu também sou um cidadão português. Eu tenho 2 passaportes. Mas, apesar de viver aqui na China por tanto tempo, eu nunca tive interesse em obter a cidadania chinesa. E existem vários motivos para isso. Eu vou listar alguns deles. O primeiro motivo é a questão do passaporte chinês. O passaporte chinês, em comparação com o passaporte brasileiro, o passaporte europeu, vale muito pouco. É um passaporte assim, com muito pouco poder de trânsito, de viagem para outros países. E eu sei disso na pele porque a minha esposa é chinesa e sempre quando a gente vai viajar para outros países, a gente sempre tem que aplicar para visto de turismo para algum lugar que a gente vai. A gente viajou para a Europa, ela teve que aplicar para visto. A gente viajou para a Austrália, ela teve que aplicar para visto. A gente viajou a alguns lugares aqui do Sudeste Asiático, ela teve que aplicar para visto. E o pior caso foi em Hong Kong, que é uma cidade, é uma região administrativa especial aqui da China, e ela teve que ir num bureau para poder aplicar para uma permissão de viagem, um cartãozinho que eles dão para ela poder viajar para Hong Kong. E eu, com passaporte brasileiro, eu pude viajar a Hong Kong, na chegada lá eles me deram um visto de estadia de 30 dias. Então, é um passaporte muito, muito ruim e com muito pouco poder de viagem. Então, esse é o primeiro motivo que eu não tenho interesse no passaporte chinês. O segundo motivo é que a China é um país diferente dos países ocidentais. Os países ocidentais foram forjados na imigração, o Brasil incluso. Então, a gente tem pessoas de tudo quanto é lugar do mundo que foram ao Brasil e construíram aquele país. A China é diferente. A China é um país que eu consideraria um país étnico. 90% da população chinesa é de uma etnia, que é a etnia Han. Então, apesar de viver aqui na China por tanto tempo, mesmo que eu obtesse um passaporte chinês, eu nunca seria visto pelos chineses como um deles. Os chineses sempre me considerariam um estrangeiro. Então, a gente sabe que pelas minorias étnicas aqui da China, esses 10% da população restantes, eles não tratam tão bem esses 10% da população, Então, honestamente, é algo que eu não quero pra mim. Eu acho que se eu não é pra ser integrado à sociedade dessa forma, eu não vou querer ser um cidadão desse lugar. E o terceiro motivo é a burocracia. A China é um país burocrático para obter a cidadania. Eu nunca fui atrás dos detalhes, porque, como eu disse, eu não tenho interesse em obter a cidadania chinesa, mas é burocrático, não é um processo simples. Você tem que ter fluência na língua, então você tem que fazer um teste de proficiência da língua chinesa, você tem que provar para eles que você tem renda, que você trabalha, que você tem dinheiro. E, além disso, a China é um país que não permite dupla cidadania. Então, para você obter o passaporte chinês, para você obter a cidadania chinesa, você tem que se livrar da sua cidadania originária. No meu caso, da cidadania brasileira e da cidadania portuguesa, o que para mim não faz nenhum sentido e eu não tenho interesse. E além disso, você tem que assumir o nome chinês, que vai estar no seu documento. Então você tem que desregistrar o seu próprio nome para você virar um cidadão chinês. Que, de novo, eu acho que não faz sentido. E também vai depender de onde você vai morar aqui na China. Porque aqui na China, quando você vira um cidadão chinês, você também pega um hukou, que é tipo uma cidadania da cidade onde você mora, Então, se você for morar em alguma cidade bem no interior, isso não faz nenhum sentido para você. Se você fosse morar, por exemplo, aqui em Pequim ou Xangai, que são hukous que as pessoas querem ter, faz algum sentido, mas nas cidades do interior não faz nenhum sentido.
Hoje eu queria conversar com vocês como é o processo de conseguir a cidadania aqui na Austrália. Mas antes de entrar no tópico da cidadania, eu queria explicar que existe uma diferença grande entre residência e cidadania na Austrália. Antes de você pensar na cidadania, geralmente você entra pelo caminho da residência na Austrália, a não ser que alguns casos especiais, como cidadania por refugiado, cidadania por investimento muito alto na Austrália, que eles te dão a cidadania sem você entrar por esse caminho de ser residente antes. Tá, na Austrália existem diversos meios de se tornar residente, existem diversos vistos que te tornam residente na Austrália. Existem vistos que te tornam residente temporário e vistos que te tornam residente permanente. Beleza, vamos começar pelo temporário e entender como eu faço para conseguir um visto de residência temporário. O caminho mais comum das pessoas, principalmente a gente que é dev, é quando vem uma empresa e patrocina o seu visto temporário como esquilha de visa. Você vem como se você fosse um profissional qualificado, a empresa justifica para o governo que ela não está encontrando no mercado da Austrália alguém que possa estar cumprindo os requisitos que ela precisa para aquela vaga, e aí ela justifica para o governo trazendo alguém de fora como residente temporário qualificado. E aí a Austrália te dá um visto de temporário que geralmente gira em torno de 2 a 4 anos, mas você pode, da residência temporária, estar escalando para chegar na residência permanente. E para conseguir a residência permanente existem vários caminhos. O mais comum, principalmente para a gente que é de TI, é a gente vindo do caminho de residente temporário. Quando você completa 2 anos trabalhando para a mesma empresa, a empresa pode estar aplicando para a sua residência permanente na Austrália, né? E isso muda o quê? Quando você vira residente permanente na Austrália, você começa a ter direito do seguro-saúde da Austrália. E a saúde começa a ficar de graça para vocês, porque é como se você tivesse um plano de saúde público, vamos dizer assim, é como se você tivesse o SUS. As únicas restrições que você tem ali como residente permanente é que você continua não podendo votar para a presidência na Austrália, nem tá trabalhando em algum cargo público, se tornar um servidor público da Austrália, porque você ainda não é cidadão. Você consegue virar cidadão a partir do momento que você consegue cumprir alguns requisitos para você estar aplicando para a cidadania a partir do seu visto da residência permanente. Quais são esses requisitos? O primeiro é você ter no mínimo 1 ano como residente permanente. Esse é um dos primeiros requisitos. O segundo ponto importante é você ter estado na Austrália nos últimos 4 anos, pelo menos 3 anos na Austrália. Então você tem que ter tido visto na Austrália, vamos dizer assim, nos últimos 4 anos. E desses 4 anos que você tem visto na Austrália, você ter tido 3 anos estando na Austrália. O outro ponto é bom comportamento, eles avaliam isso, então eles vão checar seu histórico. O outro é teste de inglês, eles vão checar sua proficiência no inglês. Então você vai ter que estar fazendo um IELTS, PTL ou alguma coisa que comprove a sua qualificação no inglês para eles. E o último ponto é o teste da cidadania. Eles vão estar fazendo um teste com você sobre a cidadania e os valores dos australianos, justamente para ver se você tem esse fit cultural com eles e se você se encaixa como um australiano. Você passando em todos esses testes, você consegue transformar a sua residência permanente em cidadania. Existe um meio também de você estar aplicando sem nenhum patrocínio para a Austrália, sua residência na Austrália. Você mesmo entrar no processo e você aplicar, porque a Austrália limite todos os anos as profissões que ela está mais precisando, as profissões que têm um ranking mais alto do que eles estão mais precisando no mercado. E isso faz com que a Austrália libere, aprove pessoas que estão querendo vir para a Austrália e entrando no processo de conseguir a residência permanente através delas mesmas. Mas é um processo totalmente diferente, porque normalmente você tem que provar para a Austrália em vários quesitos que você é uma pessoa que vale a pena a Austrália estar te dando essa residência. E existem vários quesitos que ela vai contar sobre a sua vida, que contam alguns pontos para poder te ranquear e no final do ano elas darem o visto para várias pessoas desse ranking que estão com a quantidade de pontos mais elevados. Como, por exemplo, se você é solteiro, se você é casado, se você tem mestrado, graduação, se você trabalhou na Austrália, se você trabalhou quantos anos fora da Austrália. A sua idade importa bastante. A idade geralmente que a Austrália gosta entre 28 a 32, a 33 anos ali é a idade que te dá mais pontuação. E o seu skill assessment, né? Você está justificando a sua qualificação e mostrando para a Austrália, olha, sou qualificado, isso também dá pontos. Para as pessoas que são da área de TI, e geralmente pessoas que são qualificadas de TI e saúde, seja enfermagem, dentista, fisioterapia, toda essa parte de cuidado da saúde, melhoria de vida, não é um processo tão complicado porque a Austrália precisa muito desses profissionais. Eu vou dar um exemplo. Nos últimos 10 anos, a Austrália emite quais são as profissões que ela mais precisa e ela ranqueia de 0 a 5, né? A nossa profissão de desenvolvedor de engenheiro de software é uma profissão que tem o rank 5 há mais de 10 anos. Então a Austrália está dizendo praticamente para o mundo há mais de 10 anos que precisa de profissionais para a área de TI.
Na área de TI tem uma especificação muito boa que a gente não precisa estar revalidando o diploma. Geralmente, como você vem como enfermeiro, dentista, ou você vem como alguma outra engenharia elétrica, você precisa revalidar o seu diploma. A gente de TI não precisa disso. A gente precisa ter um diploma, traduzir ele e ter 2 anos de experiência para estar entrando na residência temporária, como eu falei. A maioria dos profissionais qualificados da Austrália está muito aberta para estar dando a residência, dando suporte, tendo um caminho para você conseguir a sua cidadania. Se você ainda não é qualificado, aí eu acho que o processo começa a ficar um pouco mais complicado. A não ser que você queira vir para a Austrália, você tenha condições de vir para a Austrália e se qualificar aqui. Aí é muito mais fácil, porque existem até outros caminhos, como fazer uma formação na própria Austrália, na instituição da Austrália, você ganha um visto de graduado, para você estar podendo trabalhando sem restrições. Então, existem outros caminhos se você estiver vindo para estudar aqui na Austrália. Então, assim, na minha experiência pessoal, é super válido, super legal. E esse é o meu caso. Valeu! Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio da websérie Hipsters Carreira no Exterior. E se você gostou, a gente tem aqui na nossa casa, no Aluraverso, o podcast Dev Sem Fronteiras, onde eu, Fabrício Carraro, toda semana bato um papo com pessoas como essas que a gente viu aqui hoje, mas é sempre uma pessoa só por episódio. Então vai lá em Dev Sem Fronteiras. E também, se você quer saber as notícias, novidades de tecnologia, você pode seguir a gente lá no novo Instagram do hipsters.tech por extenso. O link está aqui na descrição desse episódio também. E se você quer aprender um idioma, que é muito necessário, como vocês viram, né? O inglês ou o espanhol são essenciais para trabalhar fora do país ou trabalhar ainda dentro do Brasil para fora do país, você pode fazer isso aqui na Alura Língua, onde a gente tem cursos de inglês e de espanhol, desde o nível iniciante até o nível avançado. E para o inglês, a gente também tem o curso Inglês para Devs, que é focado exatamente em entrevistas de emprego em inglês, reuniões de trabalho em inglês, pessoas com diferentes sotaques, né, da Índia, da Inglaterra, da Polônia, da Alemanha, que é uma coisa que vocês vão encontrar no mercado de trabalho. E para assinar a Alura Língua é muito fácil, você pode ir diretamente lá em aluralingua.com.br ou também dentro da própria Alura você pode assinar o Plano Pro, que aí você vai ter acesso tanto à Alura Língua, mas também à Aluri, que é a inteligência artificial da Alura, que vai te ajudar a estudar nos cursos de programação back-end, front-end, ciência de dados, gestão, vai ser esse auxiliar ali durante os seus estudos. Mas por hoje é isso, pessoal, a gente se vê aqui semana que vem em mais um episódio da websérie Hipsters Carreira no Exterior. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.